Olá, tudo bem? Meu nome é William Polis e é um grande prazer estar aqui a convite da Casa Bezerra de Menezes para estar falando do tema de hoje. O tema de hoje que a gente vai conversar é o tema que eu chamei de vocações, dons e talentos, tornando o nosso mundo melhor. Antes da gente dar início para a nossa conversa de hoje, eu quero fazer um convite para que nós possamos serenar nosso coração, fechando nossos olhos, respirando fundo e pedindo a Deus que nos ilumine, nos inspire, de maneira que o conteúdo que nós tenhamos aqui hoje possa nos auxiliar nas soluções de impedimentos, na, no acreditar em nós mesmos e principalmente romper aqueles bloqueios que muitas vezes nem enxergamos que existem. Abençoa nossa mente, seja conosco, que assim seja. Então, quando a gente fala de vocações, dons e talentos, o meu convite aqui é fazer uma reflexão da seguinte maneira: existem pessoas que são lindas, pessoas com a aparência muito bonita, outras muito inteligentes, outras que já nascem num berço de ouro, existe uma riqueza material bastante disponível, e tantas outras formas de presentes, vamos chamar de presentes. Porém, aquilo que a gente recebe como presente, de forma prática, ele não tem valor nenhum, porque nós não temos um mérito, nós não temos, olhando do ponto de vista desta encarnação, nós não temos um mérito pelo simples fato de receber esse presente. Então, quando a gente faz essa análise, a gente começa a entender que nós temos as ferramentas, as possibilidades que nós precisamos do ponto de vista de desenvolvimento pessoal. E partindo disso, uma pessoa que tem mais beleza ou mais inteligente mais inteligência que a outra, ela não pode ser melhor, porque ela não é algo que ela construiu. Agora, a partir do momento que eu tenho presentes que me foi dado, o que eu faço com isso? Como eu faço para que isso se transforme em algo melhor? Esse sim é a minha construção. Este sim é o meu desafio e é o que faz, que nos dá alegria para a gente levantar cedo e vencer nossos obstáculos e buscar realmente compreender um pouquinho mais de cada um de nós. Para a gente poder trabalhar e começar a olhar para esses presentes que Deus nos deu, o primeiro ponto é reconhecê-los. Se a gente pensar um pouquinho, vamos falar assim, quais são as características positivas que mais chamam a atenção numa pessoa que eu conheço, uma pessoa de fora? Meu pai, minha mãe, alguém que eu admiro, um cantor, uma atriz. Então, quais são as características? Ah, fulano é inteligente, fulano é rápido, fulano é espiritualizado e tudo mais. Então, estando de fora, é muito fácil a gente ver a parte de luz de outras pessoas. Agora, faça o mesmo exercício e tenta listar aquilo que são os seus dons, os seus talentos, aquilo que você entende que é realmente algo que você tem e que te permite criar coisas a partir dele. Então, eu faço esse exercício porque quando eu começo a fazer esse reconhecimento em mim, dessas minhas competências, dessas minhas características, esse é o primeiro ponto para eu nivelar aquilo que eu tenho, aquilo que me foi dado, e a partir daquilo eu começar a olhar para o horizonte, para onde eu vou. Então, perguntas que me ajudam nesse sentido a identificar quais são as características que eu tenho. Por exemplo, eu sei falar sobre isso. Olha, eu sei falar sobre espiritismo, eu sei falar sobre tecnologia, eu sei falar sobre família, sobre filhos, eu sei falar sobre espiritualidade, sobre fé, eu sei falar sobre propósito. São coisas que são assuntos que, de certa forma, eu
me aprofundei, eu me aprofundo, me chama a atenção. Então, são coisas que eu entendo que são ferramentas importantes para o meu dia a dia. Então, eu sei falar sobre isso. Se eu consigo responder essas coisas, eu começo a ter uma dimensão mais clara sobre mim. Uma outra pergunta que pode me ajudar nesse sentido. Isso eu sei fazer. Então, por exemplo, eu sei fazer um relatório, eu sei fazer um programa de computador, eu sei cozinhar, eu sei jogar bola. Aquelas coisas que eu faço e eu tenho capacidade de fazer. Sei dirigir, sei pegar longas distâncias, sei me localizar de forma fácil, eu sei criar filhos. Então, isso ajuda a ter uma dimensão melhor. Essa é a minha maneira de agir. Então, por exemplo, eu não levo desaforo para casa, eu só trabalho com a verdade, eu não aceito ser chantageado, eu não abro mão dos meus valores, eu aceito uma propininha aqui, eu sou infiel ali. Então, essa conversa é de você com você. Então, quando você começa a ser muito claro daquilo que você reconhece em si, você começa a ter uma visão mais prática sobre a sua maneira, né? Quais são as minhas reais intenções e motivações? Então, por exemplo, uma coisa que a gente é um exercício da gente olhar para dentro, é realmente buscar assim quais são, quando eu estou fazendo algo, deixando de fazer algo, qual é de fato a minha intenção? Então, por exemplo, quando eu vou fazer um ato de caridade, por exemplo, a minha real intenção, e essa pergunta é muito interessante porque você tem que ser prático consigo. É porque eu quero que as pessoas me vejam dessa forma ou porque eu realmente acredito naquilo que eu estou fazendo? Porque quando a gente tem essa clareza, a gente começa a ter uma análise mais prática, mais empírica das situações que nos cercam. Então, vamos pegar um exemplo de trabalho, né? A pessoa me chamou, eu ouvi que ela me chamou, mas eu fiz de conta que ela não me ouviu, que eu não ouvi ela chamando a mim. E não fica claro para quem está chamando se ela conseguiu ser ouvida ou não. Então, se a minha intenção é prejudicar o outro, não ajudar, eu posso ficar quietinho, ninguém vai perceber, ninguém vai ter certeza, mas eu sei as minhas reais intenções. Eu quis evitar, eu não quis me indispor, não quis gastar meu tempo. Então, essas perguntas ajudam nisso. Tenho mais facilidades para tarefas de determinados gêneros. Então, eu tenho facilidade, por exemplo, com atividades que envolvam comunicação, relação, estratégia. Não tenho muita facilidade com coisas que envolvam trabalhos manuais, artesanato, criatividade também não é algo que me facilita muito, mas eu tenho facilidade, por exemplo, com organização, com disciplina. Então, essas essas características ajudam a ter uma real dimensão ali. Não vejo a hora de encarar esse desafio. Esse é o meu maior desejo. Eu gosto de fazer uma lembrança aqui da Alice no País das Maravilhas. Quando ela segue lá o coelhinho branco, chega uma hora que ela está no meio da floresta e ela pergunta para um gato que está em cima das árvores. Ela fala, gato, para onde eu vou, né? Aí o gato fala, mas para onde você quer ir? Ela fala, eu quero ir para algum lugar que me leve fora daqui. Então, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, quando eu tenho uma clareza daquilo que eu quero viver, é quando eu consigo responder essa pergunta. Eu não vejo a hora de encarar esse desafio. E é difícil a gente chegar nessa conclusão, né? Porque, pense um pouco, é você conseguir escrever, olha, se eu pudesse fazer isso aqui, viver essa jornada, contar esta história, me ajudaria bastante. Eu ficaria feliz. Né? Outra pergunta que dá para ajudar a gente a fazer esse reconhecimento. Nem tente me impedir. É isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Essa convicção daquilo que me move, daquilo que me faz me sentir vivo. Né? E uma última pergunta para ajudar nesse trabalho é, em sua opinião, quais são os diferenciais que eu tenho? Perguntar para uma outra pessoa com quem eu convivo, o que você entende que eu tenho de forma única que ele não vê em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar. Então, tudo isso que a gente está falando, imagine um iceberg,
Tá, o iceberg é aquele gelo que fica lá no fundo do mar. Se o nível do mar está aqui, o iceberg fica com a pontinha para fora aqui, mas toda a parte maior dele está aqui, ó. Então, o iceberg tem o nível do mar, ele fica um pontinha para fora e a parte de baixo para cá. A parte de cima, onde está fora da água, que é visível, são as nossas ações, as nossas atitudes. Então, é aquilo que a gente faz para pegar bem. É aquilo que a gente faz para não ser julgado pela opinião alheia. É aquilo que a gente faz para que ninguém me aponte o dedo e fale, ó, você está fazendo errado, fazendo certo. Quando eu começo a entrar na parte submersa desse iceberg, que somos nós, né, essa ilha, eu começo a avançar e entender o que me move de dentro para fora. E quando eu começo a olhar dessa forma, eu começo a reconhecer quais são os meus dons, meus talentos, aquilo que eu não abro mão, aquilo que me move, aquilo que me motiva, e principalmente a história que eu quero contar sobre a minha vida. Uma vez eu estava num evento chamado Startup Weekend, e um palestrante, né, que inclusive é amigo meu, Jorge Proença, ele faz um exercício muito interessante. Ele fala, vamos agora imaginar que tem um caixão de óbito à minha frente aqui. E nesse caixão estou eu aqui. Eu que estou morto. Acabei de morrer. William Pollis está morto aqui nesse caixão. E nesse momento alguém está lendo uma carta contando a história da minha vida. Então começa assim, né? Aqui nesse caixão jaz o corpo de William Pollis. 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos fala da história que este corpo viveu nessa terra. O que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele gostava, o que ele não gostava, quais são as pessoas que, de alguma forma, foram beneficiadas com a existência desta vida. E eu faço essa carta sobre mim, ela pelo menos uma vez por ano. E por que eu faço isso? Porque é tanta informação que a gente está vivenciando, é tanto gatilhos que fazem com que a gente fique pensando se aquilo que eu faço está no caminho certo. Então, por exemplo, agora, a moda agora, se você for pensar no campo profissional, é você saber de marketing digital, redes sociais. Se você for falar de faculdade, de estudo, né, você tem que fazer faculdade de tecnologia. E se a gente for pensar, por exemplo, em família, você tem que criar seu filho seguindo essa cartilha aqui. Aí, daqui a um tempo, e esse tempo é rápido, né, porque as coisas estão bem aceleradas, muda. Agora, o que se diz respeito a profissional, é isso aqui que são as melhores práticas, a criação de filho é essa outra coisa. E se a gente não tem uma clareza, uma convicção da história que eu quero viver, Maria vai com as outras, eu vou igual o vento vai levando um papel, aquela sacolinha de plástico no ar, é a vida conforme ela vai me levando, porque eu não tenho uma clareza, uma convicção do que eu quero. Eu não tenho uma carta, eu gostaria que tivessem lido para mim no dia da minha morte, porque eu não criei esse destino. Eu simplesmente fui vivendo, fui deixando viver. Como que eu sei se eu estou numa situação como essa? Quer ver um exemplo simples? Se você está num casamento, por exemplo, em que o casamento de vocês, seu e do seu parceiro, sua parceira, é um casamento em que não há um diálogo, há sempre uma certa cobrança, uma certa disputa, é muito mais uma conveniência pela logística de criar os filhos. Existe, por exemplo, algum tipo de caso extra para poder suprir essa falta de troca. Não se toca em alguns assuntos delicados um com o outro, porque acha que isso, de alguma forma, vai ser mal interpretado pelo outro, como, por exemplo, criação de filhos, dinheiro, né? Falar de questão profissional, financeira, até mesmo questão de fé. Tem situações que a gente percebe que, para não... é sempre aquela justificativa, né? Putz, eu prefiro não tocar nesse assunto, porque eu prefiro não brigar. Aí fica aquela balança assim, né? Ah, eu não estou feliz nesse casamento, mas o meu marido, ele é pai dos meus filhos, ele trabalha e ele traz ali o salário para casa.
Mas, em contrapartida, ele não é um bom pai, ele não é um parceiro, um marido legal, ele vive sempre para a rua com os amigos, não tem horário, não evolui, não cresce, não consegue nem sustentar a casa de forma integral, sabe? Essa balança ela fica desproporcional. O exemplo contrário também. Então, por exemplo, a minha esposa, ela não tem sustento, eu que sustento, ela só fica cuidando das crianças e ela não faz direito. Então, não se fala sobre aquele assunto, fica uma zona velada e vai tocando isso no decorrer dos anos, das décadas. E a única coisa certa que a gente sabe nessa vida é que tem uma única forma de resolver os problemas que a gente tem, é nós assumirmos as nossas dores, assumirmos as nossas posições, as nossas convicções. Mas quando a gente não tem a clareza nem do que nós somos, das nossas características, nossos pontos positivos, dos nossos pontos negativos, como é que eu vou ter convicção de algo? Então, o que a gente está falando tudo aqui é para dizer a seguinte mensagem: sem autoconhecimento, sem mergulhar em si, no aspecto de entender aquilo que é importante, daquilo que te faz viver, que te dá pulsão de vida, você não vai conseguir resolver nenhum outro problema, porque existe nesta ilha, né, esse iceberg que eu comentei, uma série de crenças limitantes. Quer ver um exemplo super simples, que normalmente se forma na primeira infância? Emmanuel, ele conta em um de seus livros que o espírito encarnado ele passa pelos primeiros 3 setênios, de 0 a 7 anos, de 7 a 14, de 14 a 21 anos. Essas 3 fases, 3 setênios, no primeiro setênio, a base ali tem a ver com os valores. Valores como esperança, respeito, confiança, transparência, amor, carinho, criatividade. Esse primeiro setênio, ele desenvolve muito essa parte. E como que esse desenvolvimento acontece? Acontece principalmente pelo exemplo que ele vê. Nós, de 0 a 7 anos, nós somos uma esponja, ainda mais essa geração, uma esponja muito, 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 que enxuga muito rápido tudo. Então, nada do que é falado importa, é o que é vivido. Então, na prática, é mais ou menos assim. Se uma criança de 0 a 7 anos vê os pais, ou aqueles que ele convive mais tempo, falando palavrão, ficando o tempo inteiro no celular, não tendo espaço para falar de Deus, não tendo um espaço para poder falar sobre espiritualidade e discutindo por besteira, essa é a formação que ele vai ter. No final, isso vai se traduzir em o que importa aqui é cada um por si. Então, a gente está falando de uma pessoa que pensa em si, né, egocêntrica. O que importa é você ganhar seu espaço, portanto, uma pessoa violenta, mesmo que não necessariamente física, mas nas palavras, na forma de colocar. Uma pessoa com baixa espiritualidade, portanto, muito materialista. Uma pessoa que depende da aprovação externa, porque fica gastando o maior tempo dela nas redes sociais, no celular. Então, isso é só o resultado, é a ponta do iceberg dessa primeira camada, que é o primeiro setênio. O segundo setênio, ele tem mais a ver com as relações. Então, começa a formar as amizades, né? Aquele grupo de amizades, especialmente ali por volta dos 10 anos, começa a se identificar, a formar aquela fase de quais são os grupos de pessoas que eu quero estar mais convivendo. Então, tem a ver muito com o estilo de música, estilo de roupa, o estilo de fala, né? As gírias, né? Os jargões ali, os dialetos que é utilizado dentro daquele grupo. Então, essa afinidade de grupos. Então, a primeira é a formação dos valores, né? E essa afinidade de grupo. Então, esses 2 setênios, ela forma muito do caráter. Por isso que a idade mais perigosa, especialmente para a questão de drogas, é ali entre os 13 e 14 anos, porque é o conjunto de valores mais o grupo de pessoas com quem eu convivo. O terceiro tem a ver como é a arrancada, o levante, né, para se tornar adulto. Então, a gente está falando da questão profissional, qual vai ser o tipo de formação familiar, ou seja, as opções, você vai querer casar, você não vai ficar dentro da casa dos pais
até bem além do tempo, ou se vai realmente buscar independência. Então, nós estamos falando de 3 setênios. Quando a gente está falando dessa formação, tudo que influencia é é um processo de pedagogia, porque a gente está formando, criando, construindo. A partir do 3º setênio em diante, qualquer aprendizado novo, ele usa o processo de andragogia, ou seja, é necessário desconstruir algo, as crenças limitantes, as verdades absolutas, para poder conseguir ressignificar, reconstruir. E muitas vezes sozinho a gente não consegue. Precisa de uma ajuda de um profissional, precisa, por exemplo, fazer acompanhamento com alguma terapia. Então, antigamente eu pessoalmente tinha bastante, sei lá, preconceito com essa questão da terapia. Hoje eu vejo que é essencial, porque às vezes alguém de fora que não está envolvido com você de forma a vivenciar seu problema, ela tem mais opções de explorar perguntas que te ajudam a sair de dentro para fora com essa força. Bom, então, só recapitulando, a gente está falando sobre vocações, dons e talentos para um mundo melhor. Para eu conseguir entender as vocações, dons e talentos, eu preciso reconhecer essas vocações, dons e talentos que eu tenho, e para isso eu preciso mergulhar fundo em mim. Sabendo que existem esses 3 setênios de formação, e isso forma aquela base do iceberg, né, da ilha, a gente precisa visitar essa parte funda, para que a partir daí a gente comece a reconhecer situações que me pedem, que me bloqueiam de caminhar. Eu dei o exemplo, por exemplo, de um casamento infeliz. Pode ser que na sua infância, de alguma forma, você viu sua mãe e seu pai mantendo um casamento, mesmo ainda que infeliz, por conta dos filhos. Considerando o quê? Casamento é família. Falar que casamento é igual família. E família é igual filhos e marido e esposa juntos. E não é verdade. Não, mas como assim não é verdade? Tá aí, ó. Se você está se espantando com essa informação, é porque existe um bloqueio, uma crença limitante que família é sinônimo de filhos e casamento juntos. E não tem nada a ver com isso. Família é uma coisa, casamento é outra. Outro ponto importante, outra crença, falando ainda de questão conjugal, que casamento, ele, com o tempo, ele vai perdendo sabor, né? Vai ficando sem insosso, né? Sem gosto, e é assim mesmo. Não, não é. Não é. Não é. E aí esse ato de colocar esse tempero na relação, às vezes é doloroso, é difícil tomar essa iniciativa de inverter, mas é necessária, porque senão você vai viver uma vida triste, e a vida é tão rápida, parece que a gente tá, inclusive está no modo acelerado da vida, né, de uma forma geral. Então, não é. É possível sim ter uma vida, uma relação prazerosa no aspecto em especial da relação de admiração um ao outro, que com o tempo vai diminuindo, e tem a ver basicamente com um diálogo de qualidade, com uma clareza daquilo que cada um valoriza e como que é abordado na relação. Outro ponto importante, e só falando desse ponto, muitas vezes é porque você lá na sua infância descobriu, ouviu que casamento é para durar a vida toda. Falando um pouquinho da questão profissional, eu tenho na minha família, né, e é comum eu ver, por exemplo, pessoas que têm competência, têm capacidade e não conseguem terminar a faculdade, não conseguem evoluir na carreira, têm medo do sucesso, como se o sucesso fosse algo ruim, algo negativo, algo que vai tornar a pessoa vaidosa, vai tornar a pessoa, sei lá, orgulhosa. Olha só, às vezes tem uma bela de uma crença lá na mente dizendo que olhou pessoas que eram uma posição melhor financeira ou de cargo e eram arrogantes, associou uma coisa a outra. Tem nada a ver. Mas está lá na nossa, no nosso íntimo, lá no fundo. A gente está tão fundo, às vezes, que a gente precisa mergulhar muito para poder ressignificar coisas que a gente não quer nem aceitar. Não quer nem aceitar. Fala-se bastante sobre racismo, né, hoje em dia, homofobia, né? Então, a política, então, nem direita, esquerda, partidos. Então, quando a gente começa a adentrar no nosso íntimo, e essas perguntas que eu coloquei
elas ajudam muito a responder isso, a gente começa a olhar e falar, opa, peraí, eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho vocações, e para eu viver uma vida feliz, uma vida que faça sentido, uma vida que eu me orgulhe da carta que vai ser lida sobre a minha vida, eu preciso colocar minhas habilidades em prol de tornar o mundo que eu convivo melhor. Então, por exemplo, imagina que eu sou uma pessoa comunicativa. E toda vez que existir um ambiente, em casa, no trabalho, na família, na rua, em que eu puder usar dessa minha capacidade para promover ali um ambiente mais leve, para promover a paz, para encerrar uma discussão ou direcionar um assunto para uma coisa mais leve, já é o uso da minha habilidade para tornar o mundo melhor. Se eu pego o meu trabalho, as minhas competências técnicas, né, no conhecimento técnico do trabalho, e influencio as pessoas com que eu trabalho para olharem para isso e usar essas ferramentas que a vida nos deu, né, que Deus nos deu, para tornar para gerar impacto com aqueles que eu convivo, já melhorou bastante. Então, por exemplo, uma coisa é eu passar a mensagem de que o mais importante é atingir o objetivo da empresa. Outra coisa é eu passar a seguinte mensagem nas minhas atitudes. Sim, o objetivo da empresa tem que ser atingido, porque isso foi planejado em conjunto, né? Mas nunca, nunca pisando sobre os valores morais. Nunca passando pela desconfiança, nunca tendo falta de transparência, nunca, por exemplo, usar da falta de respeito. Sempre priorizando as relações humanas. Olha que interessante. O objetivo da empresa, de uma forma de resultados, vai ser atingido do mesmo jeito. A diferença é que o caminho que a gente vai percorrer, que a verdade, o que mais importa é o caminho, não é em si o fim, não vai abrir mão dos valores humanos. Olha que interessante. Olha como que a gente gera o bem. E sempre tem formas de fazer isso. Outra coisa também que se percebe bastante é a questão de falar sobre essa algo maior, né? Deus, universo, espiritualidade. Hoje, por exemplo, apesar de eu estar falando aqui para a Casa Bezerra, né, sobre a doutrina espírita, eu não levanto a bandeira do espiritismo como religião, não levanto. E por que não levanto? Porque o amor é a mensagem universal das religiões e principalmente do ser humano, na sua essência, no cerne. Quando eu levanto uma bandeira, eu estou segregando grupos de pessoas por conta da bandeira. Então, por exemplo, bandeira do time de futebol afasta as pessoas. Um é Corinthians, outro é Palmeiras, São Paulo. Agora, a bandeira do vamos usar o esporte para recreação, para ser divertido. Isso junta as pessoas. Falar sobre partido político, direita ou esquerda, afasta as pessoas. Falar sobre pontos em comuns que a gente tem que respeitar para que as pessoas tenham a sua justiça, a sua liberdade garantida, né? Congrui as pessoas, junta as pessoas. Vai falar sobre dinheiro, né? Falar que quem tem mais dinheiro é mais importante, afasta as pessoas. Agora, falar que é possível, sim, ter dinheiro com equilíbrio, junta as pessoas. Então, a gente está falando aqui de assuntos que muitas vezes, ditas de uma certa maneira, afastam as pessoas. Se eu encontrar formas melhores de passar a mesma mensagem, eu junto as pessoas. E é isso que vai compor a carta da sua morte, né? Aqueles dons, talentos e vocações que você não tem mérito nenhum por tê-los, foi um presente te dado, e a partir deles você construiu uma história do qual você se orgulha muito e principalmente, viva bem, viva feliz. E olha que interessante, eu não estou falando que para viver bem, viver feliz, vai ser fácil, vai ser sem tumulto, vai ser sem desafios. Então, é possível, sim, passar por um problema, uma perda, uma dor, alguma cirurgia, questão de saúde, com bom ânimo, vendo o valor, vendo o benefício daquilo. Um exemplo prático agora, por exemplo. E é legal, porque toda vez que a gente faz um conteúdo desse, quem mais recebe é quem está passando esse conteúdo, né? Porque
quem aprende mais é quem ensina, porque para ensinar teve que estudar, e quando estudou, pegou aquele conteúdo, e quando está falando, está ouvindo o conteúdo. Então, na prática, a maior delícia de poder passar uma mensagem é porque a gente é o que mais aprende sobre o assunto. Por exemplo, eu agora, nesse momento, estou numa recuperação de joelho, fiz uma cirurgia no menisco, estou até de muleta aqui, ó. E coisa que ficar parado para mim, para quem até me conhece mais, é um negócio muito difícil, porque eu sou muito acelerado. E aí, quando eu me vejo numa situação em que eu tenho que, de uma forma forçada, parar para refletir, eu percebo o quanto eu sou acelerado e quanto isso eu preciso ressignificar. Coisas que eu achava, muitas vezes eu acho, né, que esse acelero meu é algo bom, positivo, olha só. E aí, quando eu me vejo, opa, tem uma situação aí que eu preciso rever. É um aprendizado contínuo. É um aprendizado contínuo. Perder algo, vamos supor, perder um emprego, perder valor financeiro, isso tudo não é fácil. Mas se eu estou entendendo que minha busca é pelo aprendizado que aquilo me gera, eu sofro com resignação, eu sofro aquela situação com o objetivo de aprender com ela. Isso me dá uma paz, isso me dá uma força. Sócrates, quando ele foi condenado a ser morto, né, ele foi preso porque ele estava falando que os gregos tinham vários deuses, né, cultuação de vários deuses. E o Sócrates veio com a ideia de que não concordava com aquilo, né? E ele veio com a famosa frase, só sei que nada sei, e ele foi condenado a ser preso e a morrer por conta dessa... Ele foi considerado um herege, ou seja, ele foi contra a questão dos deuses, né, da época. E aí, teve várias pessoas que estavam inconformadas com ele ficou preso mais de um mês, né? Ele ficava inconformado dele ficar preso. Queriam que ele fugisse e tal. Ele falou, não, não, eu vou morrer aqui, porque eles podem me aprisionar esse corpo aqui, mas ele não consegue aprisionar minha mente. Aí ele tomou, né, e foi forçado a tomar um copo de veneno e veio a falecer. Mas olha que interessante, olha aquele ponto que colocou. Nada tira o conhecimento, o aprendizado, a experiência que nós temos. Nada, nada. Nenhuma prisão, nenhuma morte. A gente carrega isso com a gente. E é isso que vale. E aí, quando a gente começa a ter essa clareza, a gente começa a perceber, por exemplo, que haver uma outra crença, que a gente precisa ter o controle. A gente precisa ter um plano para tudo, planejado, preparado para tudo. A gente tem que ter tudo sob o controle. Cara, tá aí a pandemia para dizer que controle é algo que a gente não tem mesmo. Agora, a gente pode se preparar para as coisas? Obviamente, a gente tem condições de olhar para as situações e, de alguma certa forma, estar preparado para aquilo, ok. Mas planejar, ter o controle de que as coisas vão acontecer do jeitinho que eu imaginei, isso não existe. Aí, se você é daquele planejador obsessivo, fala, não, você está falando bobagem. Tá bom, faz uma análise aí. Nos seus planos todos estava a previsão da Covid? Aliás, se você for fazer um planejamento agora, dos próximos 3 anos, você consegue fazer de uma forma que você se sinta seguro, que você coloque ali o que tiver mais valioso da sua vida por aquele plano? Então, a gente está numa situação que a gente começa a perceber que o que mais importa é o caminho, né? Jesus fala numa frase que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? O caminho, a verdade e a vida. O caminho, o aprendizado, a verdade, os nossos valores, nosso autoconhecimento, a vida, viver de uma forma equilibrada, no sentido de entender que a gente não está no controle, mas a gente tem dons, vocações e talentos que pode fazer a diferença no mundo que eu convivo. Bom, essa é a mensagem que eu gostaria de passar hoje. Eu agradeço muito novamente pelo convite ao José Polis, a Vivi, a todos os outros da diretoria. E a você que me acompanha até aqui, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: viver é difícil pra caramba, viver é muito difícil. E tem hora que a gente quer desistir. Mas se a gente conseguir entender que a vida, ela pode ser sim uma aventura fértil, ela pode ser prazerosa apesar das dificuldades, e que existe um caminho que tem tudo a ver com esse conteúdo de hoje, eu consigo sim viver num mundo melhor através das minhas vocações, dons e talentos nesse mundo que eu convivo.
Então, que você possa escrever a sua carta, da qual você vai estar muito feliz, muito orgulhoso de ser lida, e que essa jornada incrível te permita ser muito feliz a partir desse instante até o momento do seu desencarne. Uma excelente semana e fique com Deus.